Boa tarde, minhas amigas queridas. E aí, graça e paz para vocês que estão me ouvindo de casa. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde. E aqui estou eu, Giovana C. Ferreira, para mais um Hora do Chá, para você rir e chorar. E como eu bem já disse, por que o Hora do Chá? Para você rir e chorar. Hora do Chá porque nós desejamos para vocês de casa, seja homem, seja mulher, que vocês tenham amigos para vocês se reunirem em volta de uma mesa para dar boas risadas. E rir e chorar por quê? Porque ao estudar a palavra de Deus, vocês vão se identificar dentro da palavra de Deus e vão reconhecer as suas falhas, onde vocês estão errando, e vão chegar ao arrependimento. Porque tudo que Jesus quer é que nós nos tornemos pessoas cada vez melhores, pessoas cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. E por se falar em ser parecido com Jesus Cristo, sabia, meninas, que hoje nós vamos falar justamente sobre os frutos do Espírito? Sabia. Mas seria frutos do Espírito ou seria o fruto do Espírito? Você sabe a diferença, meninas? Não. Pois tem gente que faz muita confusão sobre isso, sabia? Tem gente que não sabe se a gente fala frutos do Espírito ou se é fruto do Espírito. Mas na verdade é o fruto do Espírito. Porque na verdade é como se fosse uma fruta, como se fosse uma mexerica com vários gomos. Vários gomos, sabia disso? Vários gomos. Então na verdade é a obra que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Produzir na nossa vida. Ele chega, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo chega na nossa vida para produzir esta obra. E essa obra, ela traz pra gente é o que está lá em Gálatas, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 19, 23. Então, meninas, aqui hoje no nosso chá, nós vamos tentar entender por que é que o apóstolo Paulo estava dizendo exatamente isso, né? Por que quando o Espírito Santo chega na nossa vida, ele tem que provocar tudo isto. Então tem gente que às vezes comete o erro, sabia, Simone? Sabia, Maristela? Fala assim, eu tenho ainda mansidão, mas eu não tenho domínio próprio. Sabia que não existe isso? Você tem, na verdade, tudo, porque o Espírito Santo chegou na sua vida para trazer para você tudo. A questão é que você ainda não está deixando fluir. Produziu, né? Não é que você não produziu, Simone. Você tem que entender isso. Não é que você não produziu. O Espírito Santo já chegou em você, isso está em ti. Porque você, em Jesus, você recebeu o Espírito Santo. É a mentalidade da pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa fé no Senhor é racional. Você tem que entender com a sua mente que o Espírito Santo você já recebeu quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Então ele chega na sua vida para produzir essa obra, esse fruto. Então ele já está dentro de você, mas você tem que deixar fluir. E o apóstolo Paulo vai falar isso na introdução na carta aos Gálatas. Ele vai falar sobre tudo isso durante a carta aos Gálatas. Ele vai nos explicar tudo corretamente. É isso que ele fala o tempo todo nas cartas dele. Né? Porque o fruto do Espírito, você tem que exercer como se você fosse, na verdade, quando a gente for falar sobre domínio próprio, que é a temperança, você vai ouvir sobre isso, como se você fosse um atleta. Você tem que exercitar, você tem que lutar por eles. Porque se você não lutar, você não vai conseguir deixar eles aflorarem. Porque a carne milita contra o Espírito todos os dias. Todos os dias. E essa igreja de Gálatas, eles estavam o quê? Deixando a carne prevalecer. Deixando a carne prevalecer.
E quem decide o que vai prevalecer na minha vida é quem? Somos nós, gente. Somos nós, vai né? dominar ali. Isso mesmo, né? Então era isto, gente, que o apóstolo Paulo, né? Ele estava escrevendo para aquela igreja, porque na verdade, gente, quem escreve sempre escreve intencionado em falar algo. E nós vamos tentar entender isso aqui hoje. Hoje nós vamos falar, hoje na verdade o nosso tema, começa hoje a nossa série sobre fruto do Espírito. Mas hoje nós vamos tentar entender o que Paulo estava tentando falar na introdução da carta aos Gálatas. Então qual era a intenção de Paulo ao escrever tudo aquilo para aquela igreja? E veja que ele escreveu palavras que foram tão abençoadoras que hoje serve para todos nós como sendo uma verdade absoluta de Deus, né? Veja que Paulo naquela época estava escrevendo para a igreja da Galácia, mas serve para nós hoje Com aqui, certeza. igreja. Continua valendo. Né? Serve para mim, para você, que somos igreja de Cristo. Serve para a igreja A, que se reúne ali, que é chamada por um nome. Serve para toda a igreja de Cristo. Então entenda que a intenção de Paulo era justamente deixar bem claro para a igreja 3 coisas que ele queria falar. Primeiro, ele queria reafirmar o seu chamado como apóstolo, no mesmo nível dos outros. Sabia que ele estava duvidando que Paulo era da autoridade de Paulo? Sabia? Sabia. Porém, Perseguidor dos cristãos, né? isso. Porém, ele era um chamado, ele foi um apóstolo diferente dos outros, porque ele não era como Pedro. Pedro foi chamado para evangelizar os judeus, né? Isso. Ele foi chamado para evangelizar os judeus. João, para evangelizar os judeus. Tiago, para evangelizar os judeus. Mas Paulo, além dele não fazer parte daquele grupo dos 12, ele teve um encontro com Jesus depois. Ele era perseguidor dos 12, né? Era. Ele foi chamado para evangelizar os gentios, os que não eram judeus, os gregos, os romanos, outros que não faziam parte daquele grupo, né? E eles tentaram desconstruir a autoridade do Paulo perante a igreja por causa disso. Então ele começa lá a carta aos Gálatas, né? Gálatas 1:1, ele fala, Paulo, olha como que ele fala, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, assim, veja que Paulo de cara já apresentou para a igreja as suas credenciais, o que fazia parte da sua identidade. Porque nós temos, gente, né, a nossa identidade, que é ser filho de Deus, concorda? Sim. Qual a sua identidade, Simone? Filho de Deus. A sua identidade, Maristela? Filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Mas nós temos uma identidade que ela é intrínseca, né, gente? Que é a identidade que foi colocada pelo Espírito Santo, né? Que confirma dentro de você para que você foi chamado. Sabia que todos nós temos que ter essa voz de Deus nos confirmando? Sabia, Maristela? Sabia. Nós temos que saber para que nós somos chamados, nós temos que saber qual que é a nossa missão aqui nessa terra. E é isso que eu coloco no livro, porque o dia que você, no livro A Obediência da Lei da Separação, minha amiga que está me escutando em casa, meu irmão que está me escutando em casa, é isso que é o segredo da sua felicidade. É isso que vai ser o segredo do seu sucesso. Porque sucesso não é dinheiro, não é riqueza. Não é. Se você está correndo atrás disso, você pode parar. É claro que você precisa comer o melhor dessa terra, é claro que você precisa conquistar coisas que você precisa nessa vida, bens materiais que você quer. É um direito seu, sim, você trabalha para isso. Mas sucesso não é isso. Sucesso é você saber qual é a sua posição nessa terra. Para que você foi chamado? Para que você foi criado? Por que o Senhor te fez? Qual que é o seu momento aqui? O seu espaço? O seu círculo aqui nessa terra? Por que o Senhor te criou? E Paulo sabia. E ele só soube disso o dia que ele teve um encontro com Jesus. E ele sabia que a missão dele era preparar os gentios para a salvação, para a eternidade. Por isso que quando Jesus mostrou para ele o dia da morte dele, e que ele sabia que estava aproximando, ele disse, completei a minha carreira.
E ele via isso com todo prazer, ele suportou aqueles sofrimentos todos, porque ele sabia para que ele tinha sido chamado. E quando a gente sabe para que a gente é chamado, a gente se torna forte. A gente se torna forte, a gente se torna um guerreiro. A gente se torna um guerreiro, porque o mundo está te chamando de Jezabel. Mas se você sabe que você é uma Débora, ninguém vai se levantar contra você. Ninguém vai conseguir te derrubar, minha irmã. Ninguém vai conseguir te derrubar. Se você é um Gideão, meu irmão, ninguém vai conseguir te derrubar. Pode te chamar do homem mais covarde. Mas se você sabe que Deus te chamou e que você é um Gideão, pode vir todos contra você e te chamar de um covarde, mas que você permanece em pé. Porque é a voz do Espírito Santo de Deus que te chamou. Então Paulo sabia. Por isso que ele disse: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. É lucro, né? Então, esse foi o motivo que Paulo começou já a carta dele falando para que ele veio, né? E o ministério do Paulo era diferente dos outros apóstolos, né, gente? E a segunda coisa que Paulo fez foi ensinar que todas as pessoas, sejam judias ou cristãs, são salvas pela expiação de Jesus Cristo, ou seja, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Você não é salva, Simone, pela igreja que você frequenta, sabia? Você não é salva, Maricela. Por mais que você ama ali a igreja, o pastor, os seus irmãos, a comunhão, eu também não sou salva por isso, né? Nós somos salvos por depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus, né? Em vez de confiar nas obras de Moisés, porque os judaizantes, ou seja, aqueles que estavam ali pregando outras coisas, que depois nós vamos falar mais no finalzinho, eles estavam pregando que a fé em Jesus Cristo não era suficiente, precisava de algo mais para chegar à salvação, né? Para chegar à eternidade, que a salvação é o quê? A vida eterna, né? E aí Paulo em Gálatas 3:11 fala: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse viverá aí é a vida eterna, né? Não só a vida aqui, mas como a vida eterna, né? Paulo precisou exortar Pedro, e teve uma parte lá em Gálatas 2:11 que Paulo precisou exortar Pedro justamente por isso. Porque Pedro, enquanto que ele estava ali no meio dos não-judeus, do povo lá, do povo que não era judeu, ele estava ali normal com eles, muito bem, mas quando chegou os judaizantes, né? Ele mudou. Paulo falou: que isso? Que fraqueza, em outras palavras, né? Que fraqueza de mente é essa? Você aqui no meio deles está normal, vive como se não fosse judeu, e agora só porque eles chegaram você já começa a mudar a sua posição, Pedro? Que fraqueza é essa? Mas a gente já estudou sobre Pedro e nós sabemos que Pedro era uma pessoa inconstante, né? Então uma pessoa, quando ela é inconstante, ela tem que lutar contra essa inconstância o tempo todo, né, gente? Mas Paulo não, Paulo era constante, Paulo era firme. Tão firme que ele foi capaz de perseguir a igreja até matar muitos cristãos. Ele precisou de Jesus, de ter um encontro com Jesus para ele mudar as convicções dele, né? Saber que as convicções dele estavam erradas, né? E Paulo, em Gálatas 2:15-16, Paulo diz que ele era judeu de nascimento, né? E que ele tinha credenciais para isso, né? Que ele tinha credenciais suficientes para ele tanto ser a favor dos judeus, mas que se ele estava pregando para os gentios, é porque ele realmente foi chamado para aquilo. Ele realmente foi chamado para aquela obra. Então não era questão de ser judeu ou de não ser judeu, ou de estar a favor do judaísmo ou de estar contra o judaísmo. Era questão de realmente fazer o que o Senhor Jesus chamou ele para fazer. Então nós temos que ser firme ao que o Senhor nos chama para a gente poder fazer, né? E em terceiro lugar, ele queria explicar que depois dessa justificação, ou seja, de se tornar merecedor dessa comunhão, né? Dessa comunhão com Deus, essa transformação em um novo ser só acontece pelo poder do próprio Deus em nós, que é o poder do Espírito Santo, gente, que é o poder do Espírito Santo. Então, nas obras da carne, Paulo nos mostra como nós somos sem Cristo. E através do fruto do Espírito, ele mostra como nós podemos ser com Cristo.
né? Ou seja, sem Jesus, gente, nós podemos praticar tudo isso aqui que tá, todas essas obras da carne que ele leu, todas essas obras da carne. Sem Jesus nós podemos cometer a idolatria, a lascívia, a feitiçaria, a impureza, a inimizade, a porfia. Então assim, aí fala, ai, mas crente então não comete isso aqui. Não, se você não deixar o Espírito Santo fluir em ti, se você não tomar posse dessa verdade, você vai deixar fluir a obra da carne, gente. Porque é luta diária. Ah, irmão, mas como que eu vou ficar liberto disso tudo? O dia que você partir para a glória. O dia que você partir para a glória. Quando tiver aqui, é verdade. Enquanto tiver... Isso aqui é um campo de batalha. É o campo. Né? Ai. Então este é o propósito da carta de Gálatas, né? Entendeu, meninas? Entendemos. E quem eram os Gálatas? Você sabia? Quem eram os Gálatas? Sabe, Simone? Quem eram os Gálatas? Você sabe, Maristela? Os moradores da galáxia. Ô, gente, você sabe que ninguém sabe direito? A galáxia, lógico. Gente, tem um tanto de estudo sobre isso, gente. Uns falam que eles eram um povo celta, celta da antiguidade, habitantes da região da galáxia, né? Ali da Turquia asiática, ali, né? Uns falam que era um povo misto, descendentes, que ajudaram bárbaros, sabe? Que ajudaram Roma na guerra. Aí eles foram ficando ali naquela região e tudo, você entendeu? Alojados ali mesmo. Mas sabe o que é o mais importante? É que Paulo evangelizou essa igreja. Paulo evangelizou. E que eles existiram. Isso é que é importante. Paulo evangelizou, eles existiram. E tem dados reais de que essa igreja era real. Então isso que é importante. Eu nunca me preocupei com detalhes, não. Eu sei que teólogo adora, né, gente? Dar fundamento. Porque tal época... Isso é papo muito de teólogo. Eu acho bacana isso, né? De historiador, né? Porque tal... Mas me interessa. Acrescenta, Maristela, pra você? Não. Que ano? Acrescenta, Simone. O interessante pra mim é que Paulo evangelizou. É importante que o evangelho foi pregado aí. O evangelho foi pregado, essa igreja existiu. E aí depois, o Paulo fez ali uma obra missionária maravilhosa. E depois chegaram aqueles judaizantes ali e tentaram desfazer tudo que Paulo tinha feito. É a mesma coisa eu chegar aqui, pregar um trabalho espiritual com a Simone, e depois chega uma outra pessoa e fala, Simone, tudo mentira, não acredito não. Aquela mulher, ela é doida. Aquela ali não presta não, ela é doida, Simone. Olha, você vê como é que tá, desfaz de tudo. Ela, Simone, não acredita ela não acredita não. Ó, você tá fazendo... Simone... Não. Aí a Simone pega e fica em dúvida. A Simone começa a ficar em dúvida. Mas a partir do momento que a Simone começa a ficar em dúvida, a vida dela que estava caminhando começa a andar para trás. Foi o que aconteceu com a igreja, porque se eles duvidassem de Paulo, mas a vida deles fluíssem, tudo bem. Mas não, a vida deles começaram a regredir. Eles começaram a praticar as obras da carne, gente. Voltaram aos rudimentos antigos. Né? E o que os judaizantes fizeram? Os judaizantes começaram a distorcer começaram a distorcer os ensinos de Paulo, porque eles queriam o quê? O que era judaizar? Eles queriam que aquela igreja, eles pregavam o quê? O que era judaizar? Eles pregavam que a salvação, além de Jesus, tinha que ser guardar o sábado também, não comer carne de porco, guardar as festas judaicas e a circuncisão. A circuncisão. Entendeu? Eles tinham que circuncidar todos os homens daquela igreja. E isso já tinha sido abolido, gente. Se você ler lá em Atos 15, 20, isso já tinha sido escrito, decidido no concílio da igreja. Quando eles separaram Paulo para fazer a obra evangelística, quando decidiram que Paulo e Barnabé seriam responsáveis por evangelizar os gentios, aqueles que não eram judeus, já foi decidido pelo concílio da igreja que a única coisa que ia ser feita foi decidido pelos cabeças da igreja. Quem eram os cabeças da igreja? João, Pedro e Tiago. Foi decidido. Eles não respeitaram nem os cabeças da igreja, gente. Isso é uma falta de respeito, não é?
Porque se toda a igreja tem um cabeça, não tem? Tem um líder. Tem. Eles não respeitaram nem os líderes da igreja, esses judaizantes. Quer dizer, já tinha sido decidido que a igreja, que os gentios tinham que apenas que se abster das contaminações dos ídolos, da fornicação, que é o quê? A impureza sexual, né? Prostituição, tudo isso. E do que é sufocado e do sangue. Ou seja, os animais com sangue. Porque sangue é contaminação. Comer um animal com sangue é contaminação. Porque no sangue tem a vida. Não comer sangue. Né? Não comer sangue, isso é um princípio, né? Que tem a ver com feitiçaria. Já tinha sido estabelecido isso, né? Então, assim, não ser dado a feitiçarias, aos ídolos, isso aí já tinha sido estabelecido como princípio para toda a igreja. Que agora a igreja não seria mais só de judeus, seria judeus e não judeus crentes em Cristo Jesus. Essa que seria a nova igreja constituída por Cristo. Você entendeu? Entendi. Então, assim, e esse outro sangue é as violências, né? Os homicídios, né? Os assassinatos, essas coisas todas, gente. Os estrupos, que são violências, né? Que é algo que Deus já condena em toda a palavra dele. Se você pegar a Bíblia lá desde o princípio, desde a morte de Abel, você vê que já é algo que Deus condena, né? Que Deus condena. Então, assim, é isso. Então, vamos agora aos nossos biscoitos de chá, gente? Deu para vocês entenderem? Deu. O princípio da carta de Gálatas? Eu espero que você de casa também, minha querida, meu querido, tenham aprendido um pouquinho, tá? Então, com base nisso tudo que acabamos de aprender, vamos ao nosso biscoito, né, gente? Então, por se falar em fruto do Espírito, é certo que o apóstolo Paulo também nos diz em Efésios 5,18, tá? Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, né? Então, gente, você concorda que o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, na verdade, é que apesar do fruto do Espírito ser uma obra do Espírito Santo em nós, existe sim uma rotina espiritual que nós devemos cumprir caso queiramos ser realmente cheios do Espírito de Deus? Você concorda, Maristela? Concordo, porque a gente tem que ter rotina sim. Concordo? Disciplina, né? Uma disciplina, né? Concordo. Você concorda, Simone? Com certeza. Bom, gente, eu concordo e eu vou dizer pra você por quê. E eu coloquei essa questão da rotina espiritual, eu chamo de rotina espiritual, e eu coloquei isso lá no livro, tá lá no livro, a lei da obediência da lei da separação, tá? A obediência à lei da separação. E tá assim, ó. Vou até pegar o versículo aqui, gente. Números 8, 5, 11. Com base em Números 8, 5, 11. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas do meio de Israel e purifica-os. E assim me farás para os purificar. Esparge sobre ele a água da expiação e sobre toda a sua carne. Farão passar a navalha e lavarão as suas vestes e purificarão. Então tomarão um novilho para a sua oferta de alimentos, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu o novilho para a expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. Mas veja, gente, que os levitas, quando forem escolhidos por Deus dentre toda a casa de Israel, para ficarem exatamente no lugar dos filhos primogênitos, sabia? Que aqui estava havendo uma troca. Que deveriam ser separados ao Senhor, eles receberam então de Deus a incumbência de serem purificados, santificados. Ou seja, eles precisariam passar por todo um ritual de purificação que lhes daria um maior nível de pureza comparado ao nível de pureza que tinha o povo. Entendeu? Para que eles, enfim, tivessem condições físicas e espirituais necessárias para auxiliar os sacerdotes. Pois eram exatamente os levitas os únicos que seriam responsáveis pela manutenção de todo o tabernáculo. O tabernáculo era a casa de Deus, né? E também para ajudar a julgar as causas cotidianas que surgissem entre o povo, né? Então, gente, o que acontece? Né? Essa era a missão que foi dada aos levitas. Mas hoje todos nós somos levitas, gente. Porque pelo sacrifício de Jesus, todos nós temos a missão, nós nos tornamos, o que Pedro fala? Sacerdotes
sacerdotes real, nação santa. Então, gente, porém, embora nós não precisamos mais desses rituais de purificação, nós precisamos sim de um esforço diário, né? De um esforço diário para a gente realmente ter essa purificação, alcançar essa purificação, porque senão na região celeste a gente vai se passar como uma pessoa que está banalizando o sacrifício de Jesus. Entendeu? O sacrifício de Jesus. E como que a gente chega a esse esforço diário? É aquilo que Paulo fala, se a carne milita contra o espírito, então você sabe muito bem, se a carne luta contra o espírito, gente, quem é que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. E como que você alimenta o espírito, gente? Através das rotinas espirituais. E como que é as rotinas espirituais, gente? É estudo da palavra, é oração, é jejum, né? É oração, é jejum, é comunhão com os santos. É comunhão com os santos. Gente, se você está em comunhão com uma pessoa que não comunga da sua fé, não estou falando de você conversar com a pessoa, só se for para você evangelizar. Você vai ouvir palavrão, você vai ouvir pornografia, aquele no dia, no final do dia, o que está na sua mente? O que está no seu ouvido? Só imundice. Às vezes, em ambiente de trabalho, você chega em casa com a cabeça cansada de tanto ouvir imundice, palavrão, pornografia, palavras sensuais, desejo disso, eu tô com vontade disso, não é? Piadinha boa. Piadinhas boas, piadinhas indecentes. Se você chega na sua casa, se você não coloca um louvor, se você não faz uma oração, a sua mente vai buscar por aquilo ali. Na hora que você está naquele momento de refrigério, sua mente vai buscar aquilo, porque sua mente está cheia de lixo. Cheia de lixo. Se você não chega no banheiro, não vai tomar um banho, não vai cantar um louvor, não vai orar ali, conversar com o Senhor, a sua mente não se purifica daquele lixo, gente. Não se purifica. Então, isto é o que eu chamo de rotina espiritual. Você tem que ter uma rotina espiritual para você se encher do Espírito. Porque se você não buscar essa rotina espiritual, você não vai. Aí você chega do serviço, tem gente que chega do serviço, toma banho e se esborracha no sofá. Se esborracha, né? Porque senta lá, se esparrama, se joga no sofá. E vai ver porcaria. Alimenta mais ainda a mente, o cérebro de porcaria. Aí como é que quer ser cheio de Espírito? Do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo, gente? Como que quer ser cheio do Espírito Santo? Aí depois fica com inveja do irmão que é usado. O irmão tem uma unção, né? Não, queria ser usado como ele. Não! Todos nós temos a unção do Espírito Santo. Todos nós somos usados pelo Senhor. Todos nós, quando aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo conosco. Só acontece que o irmão alimenta mais do que você. Enquanto que você tá lá esborrachado no sofá, vendo porcaria, o irmão tá lá ouvindo louvor e conversando com Jesus e você não tá. Verdade, lendo a Escritura, né? Conversando com Jesus, lendo a Escritura e falando, Jesus, me usa, Jesus, perdoa os meus pecados, Jesus, hoje eu fiz isso. Jesus, hoje eu não gostei da minha atitude, mas Jesus, o que eu posso fazer para me melhorar, Jesus? E você não tá. Você tá lá, né? Eu trabalhei muito. Eu tô cansado, né? Eu trabalhei muito, esse serviço meu esgota. Jesus só sabe, né? Eu mereço descansar. Minha vida é estressante. Tem que relaxar a cabeça. Eu tenho que relaxar a cabeça. Então pede pra morrer logo que vai relaxar de vez. Não é? Vai relaxar de vez. Pede pra morrer. Vai relaxar de vez. Porque eu sou uma pessoa que quando eu sinto qualquer coisa, eu falo assim, Jesus, já chegou a minha hora? Jesus, já chegou, perdoa os meus pecados. Jesus, muito obrigado, o Senhor é muito bom comigo, o Senhor é muito maravilhoso para mim, Jesus. Jesus, eu queria tanto te agradar mais, Jesus, te amo tanto, mas me perdoa, viu, Jesus? Eu sei que eu não sou a filha que o Senhor merece. Eu sei que eu não sou a filha que o Senhor merece, Senhor. O Senhor merecia mais, mas o Senhor é tão amoroso, o Senhor é tão gentil comigo, Jesus. O Senhor é tão carinhoso comigo, Jesus. Teve um dia que eu falei assim, Jesus, eu queria tanto. Jesus, tudo que eu quero de chegar na sua presença, deixa eu beijar, Senhor, cada ferida do Senhor, porque o Senhor é lindo, Jesus. Tudo isso foi por mim, Jesus. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Eu te amo. Jesus, eu não mereço, Jesus. Eu não mereço, Jesus. Eu não mereço. Eu sou falha, Jesus. Eu sei, olha, que eu sou tão falha que eu sou feia, Jesus. Eu me sinto feia de tão falha que eu sou. Eu queria ser perfeita, Jesus. Eu queria ser perfeitinha pro Senhor, mas eu sei que eu não sou, Jesus. Jesus, como o Senhor é lindo.
E eu sei que tem gente que não faz isso, gente. Tem gente que não faz, mas eu falo, Senhor, mas eu não vou cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim, concorda? Verdade. Cada um com cada um. Aí eu fico assim mal quando eu vejo gente resmungona, sabe? Gente resmungona, porque eu não reclamo de nada, gente. Eu só agradeço. Porque eu acho que eu tô melhor do que eu mereço. Pelo menos eu me vejo assim. Eu acho que que Jesus é muito bom pra mim. Verdade. Se algo não tá bom na minha vida é porque eu que causei. O problema não é ele. O problema não é Jesus. O problema sou eu. Somos nós, né? Somos nós. Que causamos. Eu sempre falo isso, meu irmão. O problema não é Jesus, não. Vem cá, querida. Mas aí a pessoa foge de mim. Vamos pro segundo biscoito, porque meu discurso é esse. Vem cá, querido. O problema não é Jesus, é você. Você possui o hábito de ler a Bíblia todos os dias, meninas? Você já leu a Bíblia toda? E se não, por quê? Qual é a sua dificuldade, Simone? Você já leu a Bíblia toda? Já. Lê todo dia? Leio todos os dias. Você lê, Maristela? Não. Se eu falar, eu vou estar mentindo. Perdão, Senhor, eu não leio a Bíblia todo dia e eu ainda não li a Bíblia toda. Gênesis eu já li umas 300 vezes. Porque eu começo em Gênesis, vou até Deuteronômio, Levítico, a Nova Aliança eu já li toda e Apocalipse. Mas a Antiga Aliança eu ainda não completei ela. Não, né? A Antiga Aliança. Antiga Aliança. Tá. Então você ficou só no Novo Testamento. Fiquei. Tá. Bem, eu leio a Bíblia todos os dias, tá, gente? E eu já li a Bíblia todos os anos. Eu termino o ano lendo a Bíblia, tá? Então, assim, quando eu não leio a Bíblia, eu sei que eu tenho mais tempo que mais pessoas, porque eu não trabalho, né? Então, assim, quando eu não leio a Bíblia, eu me sinto como alguém que não tomou banho. E mesmo quando eu trabalhava, eu dava prioridade para ler a Bíblia toda. Então, tem mais ou menos uns 15 anos que eu leio a Bíblia toda, todos os anos. É uma rotina minha, ler a Bíblia. E hoje eu tenho problema de memória. Então, se eu não ler a Bíblia, imagine, gente. Se eu ler e esqueço o que eu li ontem, imagine se eu não ler, gente. Então tem que ler a Bíblia todo dia. Eu me sinto como alguém que não tomou banho. Eu não digo comer, porque eu consigo ficar 24 horas sem comer bem. Meus jejuns tem que ser de 24 horas, porque de 12 horas pra mim já virou fichinha. Entendeu? Eu acho que eu tô com problema até no estômago por causa disso. Porque eu passo da hora de comer. Mas, banho pra mim, se eu ficar sem tomar banho, eu fico enjoada. Eu sou uma pessoa que no normal, no frio, eu tomo 2 banhos por dia. No calor, eu tomo mais do que isso. Então, se eu fico enjoada, tá me faltando algo, eu tenho que ler a Bíblia. Todos os dias eu tenho que ler, sabe? Eu tenho que ler. Então, assim, entendeu, gente? Eu acho assim que... eu aprendi, Maristela, a não usar mais o tempo como desculpa. Quando eu vi uma pessoa falando que tempo a gente não tem, tempo a gente faz, eu parei de usar o tempo como desculpa. Entendeu? Então, eu não uso mais o meu tempo como desculpa. Tem que ter tempo para ler a Bíblia. Eu acho que a pessoa não tem condições de ler um capítulo por dia, leia meio. Mas, gente, é maravilhoso, meu irmão, você que está em casa, meu irmão que está em casa, é maravilhoso você ouvir a palavra de Deus. É maravilhoso você ouvir a palavra de Deus. É muito maravilhoso. É maravilhoso você ouvir louvor, você ouvir a pregação dos pastores. Mas é muito maravilhoso quando Deus fala com você. E Ele vai falar com você quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra dele, que aquilo ali você vai ouvir falando com você de forma pessoal. Se você leu a Bíblia hoje e Ele não falou, amanhã volta lá de novo que o Espírito Santo vai falar com você, porque você está ali buscando relacionamento com Ele. E através da palavra Ele vai falar. Ele vai falar, porque senão você vai se tornar uma pessoa infrutífera. Não fica só esperando o recado de Deus, não. Deixa Deus falar com você. E Deus vai falar com você através da palavra dele. Você ali, lendo a palavra. Não deixa, não fica esperando o recado de Deus, não, que você vai se tornar uma pessoa infrutífera. É muito bom quando Deus usa os profetas dele, as profetisas dele. Mas maravilhoso é quando Deus fala com você, você vai ver o nível de felicidade que você vai ter. Você vai falar assim, nossa, eu estava lendo a palavra hoje e Deus falou comigo. Meu irmão, você vai crescer, você vai dar um up na sua vida. Você vai ter uma felicidade tão grande que você não vai querer parar de ler a palavra. Mas você tem que começar hoje. Você tem que começar hoje. Por favor, não deixa. Quando eu converti, eu era uma pessoa que eu não entendia também nada da palavra. Mas eu peguei o Evangelho de Marcos. Eu nem sabia que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Eu não sabia que ele era o primeiro que tinha sido escrito.
Mas eu abri direto no Evangelho de Marcos e eu li ele todinho. E quando eu fui fazer uma prova para um seminário, eu estava numa igreja que eles falavam que essa igreja é uma igreja que não ensina a Bíblia para as pessoas. Mas quando eu fui fazer uma prova para o seminário, eles ficaram impressionados de saber como que uma pessoa que tinha vindo daquela igreja sabia tanto de Bíblia. Porque eu li o Evangelho de Marcos e eu li em 3 Bíblias diferentes, para que eu pudesse entender o que estava falando ali. E todo dia eu falava, Senhor, me ensina o que está escrito aqui, que eu preciso entender a tua palavra, Jesus. Eu preciso entender. Então, por favor, não deixa não, meu irmão. Deixa não, minha irmã. Deixa o Senhor falar com você, querida. É um privilégio quando você ouve o Senhor falar pessoalmente com você. Não perca essa oportunidade. Não deixa não. Porque o diabo, ele é o grande roubador do nosso tempo. É ele que quer roubar o nosso tempo. É ele que quer te impedir. A Bíblia fala que nós temos que remir esse tempo, aproveitar bem o nosso tempo. E ele quer te roubar e quer tirar de você essa alegria, porque é uma alegria muito grande você ouvir a voz do Senhor. É muito grande. Então não deixa não. Seja forte, lute, seja guerreiro, seja guerreira. Não deixe o diabo roubar o seu tempo. Gente, veja, vamos para nosso finalzinho. Veja que Jesus era cheio do Espírito Santo, não é? E quando a palavra nos manda crescer a estatura de Cristo, é ter o fruto do Espírito na plenitude que Jesus tinha. Porque Jesus, ele era a plenitude do amor, a plenitude da alegria, a plenitude da paz, a plenitude da paciência, né? A plenitude da benignidade, a plenitude da bondade, da fé, da mansidão e do domínio próprio. Jesus era tudo isso no ápice. E nós, quando aceitamos a Cristo, nós então recebemos o Espírito dele e começamos a ter tudo isso no micro. Sabia? Tudo no mínimo, ali, no mínimo, no pequenininho. Né? Então, quando a Bíblia fala que nós temos que crescer a estatura de Cristo, ou seja, essa estatura que tem que crescer em nós, para que cada vez mais a carne desapareça. Então, quando a pessoa tá aflorando a carne, é porque você deixou a estatura de Cristo diminuir, entendeu? Então, assim, gente, Jesus, ele mesmo sendo a excelência de tudo, mesmo assim ele cumpriu uma extensa rotina espiritual de jejum, de oração. Quando Jesus fala assim, eu tenho uma comida melhor que me alimenta. Come, Senhor! Os discípulos chegaram lá apavorados da cidade, deitavam lá no bate-papo com a mulher samaritana. Eles, come, Senhor! Ele, não, eu tenho uma comida melhor que me alimenta. Não é? Jesus tinha uma rotina de estudo da palavra. Você vê que Jesus entrava na sinagoga, pegava o rolo lá e abria e já sabia. Gente, você acha que veio tudo pronto do céu na cabeça de Jesus? Não, gente. Jesus estudava aqueles rolos ali na sinagoga. Jesus estava ali todo sábado estudando, gente. Às vezes as pessoas acham que veio tudo assim mágico, de forma mágica. Veio tudo, ele é filho, então já... Ele é filho, veio tudo mágico. Não veio não, gente. Para com isso, gente. Você tá vendo muita novela. Tá vendo muita novela, muita magia. Magia entrou na sua mente. Para com isso, gente. É luta, é árduo, é estudo. É esmero. É levantar cedo. É dormir tarde. Jesus, enquanto os outros iam dormir, Jesus ia pro monte orar de madrugada. Aprenda isso com Jesus, né? É ser assíduo nas sinagogas, né? Porque era lá que eles estudavam as leis e os profetas. E agora eu te pergunto, irmãzinho, irmãozinho, né? O ungido de Deus, nosso Senhor, o verbo que fez carne, precisava disso? Ele era a palavra encarnada, gente. Mas ele fez isso para ser exemplo para mim, para ser exemplo para você, para ser exemplo para meu irmão, para minha irmã que está em casa nos ouvindo, né? Então, no nosso próximo chá, gente, nós, em nome do Senhor Jesus, nós vamos falar sobre cada um desse fruto do Espírito, tá? Nós vamos falar sobre o amor, sobre cada um. Nós vamos falar e nós vamos ver como que eles atuando na vida de Jesus. É uma maneira diferente que nós vamos falar aqui. Nós vamos ver eles atuando na vida de Jesus. E vamos ver como eles podem atuar na nossa vida também. Amém? Amém. Quem gostaria de orar hoje? Marita,
Ore. Senhor, graças te damos, Pai, pela tua imensa misericórdia. Amém, Jesus. Estamos aqui para aprender, Senhor. Sim, pra Deus querido. ajudar irmãos e irmãs que vão ouvir essa palavra. Sim, Deus amor. Senhor, não é fácil ter uma rotina de estudo. É verdade, Deus, né? que sou a ter essa rotina, Senhor, a entrar em contato com a tua palavra que nos aproxima do Senhor. Leva-nos, Pai, até o trono da sua graça. Sim, meu Deus, tem Nós piedade de nós, Pai, podemos Senhor. nos Nos prostrar ajuda diante nos da nossos tua cruz, fraquezas, te Deus. pedir perdão, te clamar por misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, dê-nos força, dê-nos fome da tua palavra. Precisamos de fome. Tira a desculpa da para nossa a gente boca, poder Senhor. ler, aprender com o Senhor. Se você não sabe, minha irmã, meu irmão, clame o Espírito Santo, porque Ele vai Nos ajuda te na ensinar. verdade, Senhor. Ele vai te ensinar Sim, a Deus. ler e a compreender o que Sim, o nosso Deus. Deus quer para nós. Sim, Graças Pai. te damos, Senhor, em Sim, nome Deus. de Jesus. Amém, Jesus, amém. Meninas, em nome do Senhor Jesus, que Jesus abençoe vocês. Espero que vocês tenham sido abençoadas. Se gostou, compartilhe em nome do Senhor Jesus, tá? Um beijo para vocês. Amém. Beijo, tchau.